E se eu te falar que o único projeto que você tem na sua vida inteira é a conexão consigo mesmo? E que a falta de capacidade de se aprofundar em si mesmo, a deficiência de olhar para dentro, vai te gerar conflitos em todas as outras relações? É impressionante o tamanho do prejuízo que a gente pega para nós quando a gente passa uma vida sem valorizar esse contato consigo mesmo, sem olhar para tudo aquilo que compõe a nossa história, para todas as nossas emoções, para todas as nossas reações, para questionar tudo aquilo que a gente sente e pensa. Quando a gente não investe tempo se relacionando com nós mesmos dentro dessa principal relação que a gente tem na vida, que é o olhar para dentro de si, provavelmente a gente não vai conseguir se aprofundar nas outras relações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E lá na frente, isso vai fazer total diferença, porque a qualidade da relação que você constrói consigo mesmo é a mesma qualidade da relação que você vai construir com todas as outras pessoas, dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu ambiente familiar. Eu às vezes faço uma retrospectiva da minha vida e quando eu olho lá para trás, quando eu ainda era adolescente, eu observo a forma como eu me relacionava com as minhas emoções. E tinha uma emoção que muito me acompanhava, que era a raiva. Eu chegava a sentir raiva por eu estar com raiva. Eu simplesmente não aceitava aquela emoção. Ela vinha com uma força tão grande que eu chegava até a bater em mim mesma. Eu me maltratava por estar sentindo raiva. E chegou em um momento onde eu comecei a me questionar, de fato, cara, não é possível que eu vou viver a minha vida inteira sentindo essa emoção. Até que eu comecei a me questionar o porquê que eu sentia tanta raiva e o porquê que essa raiva chegava de forma tão agressiva, tão forte. Eu gritava, eu chorava. E assim eu fui recebendo respostas do universo, né? Eu acredito que a vida ela vai nos conduzindo para caminhos onde a gente encontre as nossas respostas para as perguntas que a gente vai fazendo. E aí eu fui me perguntando, cara, não é possível, vou viver mesmo assim toda a minha vida? E até o momento que eu comecei a praticar yoga e fui aos poucos, né, tirando camada por camada, acessando espaços dentro de mim que no início foi muito desconfortável, me doeu muito, mas que eu não abri mão de adentrar esse caminho, de continuar persistindo. Eu sabia que em algum momento aquilo ia aliviar, aquele desconforto de olhar para todas as minhas dores e aceitar acima de tudo, porque um dos processos de você saber se relacionar consigo mesmo é você se aceitar por inteiro. É você olhar para todas as suas sombras e jogar amor, jogar luz para essas sombras, porque essas sombras também têm muito a te ensinar. Acontece que às vezes a gente fica querendo, ansiando a estar em contato com emoções mais agradáveis, como a harmonia, a alegria, a leveza. A gente quer entrar em contato com essas emoções como se a gente só fosse luz, mas a gente quer excluir a sombra, porque a sombra ela vem com raiva, vem com tristeza, vem com medo, insegurança e é muito dolorido olhar para essas emoções. É sim, a gente quer viver eternamente como se fôssemos apenas a luz. E quando a gente aprende aos poucos, com carinho e paciência, a aceitar que dentro de nós existe luz e sombra, a gente vai jogando um pouco mais de clareza nessas sombras e vai aprendendo a amá-las, a curá-las, a acolher. Conforme a gente vai acolhendo, ela vai se dissolvendo. É como se a gente fosse fazendo as pazes com essa parte de nós. E a gente vai se transformando no nosso próprio amigo. E é aí que eu te pergunto: você tem sido um assunto que você se domina? Porque para você se dominar, você vai precisar entrar em contato com essas sombras. Uma hora ou outra, a vida ela vai te convidar para que você, de fato, olhe para essas dores suas internas que você ainda não sabe lidar, mas que você vai ter que aprender.
Porque para que você possa dissolver essas dores, você vai precisar primeiro aprender a amá-las. Só que é claro, nem sempre é fácil e não é fácil. Eu percebo que o que nos leva a aprender a amar também as nossas sombras é o fato de querer mudar, de querer melhorar. Eu me recordo que quando eu comecei a praticar yoga, nos inícios da minha prática, eu costumava chorar muito durante as aulas, durante a prática, no tapete. E hoje eu consigo ver que, na verdade, aqueles choros eram um choro de purificação mesmo, de limpeza, de deixar ir, de aprender a me aceitar do jeito que eu era naquele momento. E se hoje você me perguntar se finalmente eu parei de sentir raiva, eu te digo não. E que bom que essa resposta é não, porque nós não somos robô, nós somos seres humanos vivendo experiências de todas as emoções. E é muito bem-vindo a emoção da raiva. Ela mostra de que você também está vivo, de que você também é humano, de que você pode sentir raiva, só que agora de uma forma mais consciente. Eu lembro que antigamente, quando eu sentia raiva, eu me misturava completamente com ela. Eu me identificava com ela e achava que a raiva era quem eu era. A raiva era eu. E assim, eu não conseguia tomar uma distância para observar a raiva. Quando eu conheci meditação e yoga, eu comecei a treinar minha mente para, ao invés de me misturar a todas as minhas emoções, eu passei então a observá-las. Então, quando a raiva surge hoje, eu consigo tomar uma distância, reconhecer que a raiva está ali, mas ela não é quem eu sou, ela não me define, ela não define a minha essência e que, portanto, eu agora posso olhar de uma forma mais luminosa, de uma forma mais clara, com a mente mais objetiva e direcionada. É por isso que eu digo que esse processo de nos tornar um assunto que a gente domina, de olhar para si, de se conhecer melhor, ele de fato leva tempo e você precisa colocá-lo em prática dia após dia, para que você possa, pouco a pouco, aprender a se amar do jeito que você é. Quando você se ama do jeito que você é, você aprende a respeitar os seus processos. Você para de exigir que essa mudança aconteça de forma brusca, que você se aperfeiçoe do dia para a noite. Não, isso é um processo para a vida inteira. Esse relacionamento que a gente vai construindo internamente é para a nossa vida inteira, não tem pressa. Então, dia após dia, você vai dando um passo de tartaruga de cada vez. Então você vai aprendendo a amar essa parte de si que erra, que tenta melhorar, que erra novamente e tenta consertar o erro e vai se aperfeiçoando pouco a pouco. Perceber que a gente é um projeto para a nossa vida toda faz também com que a gente vá aprendendo a amar cada parte nossa. Uma coisa que eu gosto muito de praticar é o amor com o meu corpo físico. Porque o corpo físico, ele é aquilo que é mais palpável, é aquilo que a gente consegue ver, tocar, entrar em contato de forma mais direta. Então, quando a gente aprende a olhar para esse corpo de forma mais carinhosa, direcionando amorosidade para cada parte de nós. Porque vocês já perceberam que a gente, ao se olhar no espelho, o nosso olhar parece que ele vai direto num defeito? Então, quando a gente treina a fazer o olhar oposto, ao invés de a gente se olhar no espelho e procurar defeitos, a gente vai começar a procurar nossas qualidades. E mesmo aqueles pontos do nosso corpo que a gente não está totalmente satisfeito, a gente, para conseguir fazer a transformação daquela região do corpo que a gente quer mudar, a gente primeiro precisa amar ela. A gente vai estar jogando luz no nosso corpo físico. Esses dias eu lembro que eu estava me olhando no espelho e eu fui me observando assim, cada parte minha, e eu vi vários fios de cabelo branco aqui por cima, e eu comecei a observar, né, esse processo de envelhecimento que todos nós estamos passando. Você hoje já aceitou o seu processo de envelhecimento? Porque o corpo, ele vai passando por diversas mudanças ao longo da nossa vida. Nós não somos mais aquela criança. Nós não estamos mais naquele corpo de criança. Nós estamos no corpo de um adulto. E esse adulto vai se transformar num corpo idoso. E a gente vai passando por esse processo. Então,
Conforme a gente vai aprendendo a se olhar no espelho e acolher também todas essas partes que a gente não tinha antes e hoje já consegue observar, é o primeiro passo para a gente conseguir também acolher as nossas partes mais internas, que são as nossas emoções, que são os nossos pensamentos, que são os nossos hábitos. A partir do momento que a gente começa a jogar luz em todo esse processo mais interno, a gente vai tendo mais combustível para fazer as mudanças necessárias, as mudanças que a gente gostaria de viver e de melhorar em si. E se vocês pararem para observar, pode ser mais simples do que a gente pensa. Faça o exercício agora de você parar por um momento e começar a olhar para os detalhes do seu corpo. Abra sua mão. Começa a olhar para cada detalhe da sua mão. Vai passando esse olhar para todo o resto do seu corpo, pelos seus braços, pelo seu peitoral, o seu rosto. E começa a se questionar qual parte desse corpo você não consegue amar. E se questione o porquê de você não conseguir amar. Se esse é o seu corpo, se essa é a ferramenta que está te servindo agora. A partir do momento que você começa a acolher essas partes suas que não te agradam totalmente, você se torna capaz de fazer as mudanças necessárias. E isso é tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo mais interno, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, os nossos hábitos, aquilo que a gente tem tendência de fazer, tendência de falar. Quando você se acolhe do jeito que você se torna mais disposto a se doar amor e doar amor para todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Então começa a colocar mais isso em prática. Perceba que todas as suas relações, a qualidade que você leva para as suas relações é a mesma qualidade da relação que você nutre consigo mesmo. Tudo que está à sua volta é uma extensão sua. Quando você começa a se amar mais, a se permitir se aceitar de forma mais inteira, você vai estar se abrindo para também aceitar todas as outras pessoas de forma mais inteira, do jeito que elas são. Você vai se criticar menos, então você vai também passar a julgar menos as outras pessoas. Você vai aprender a ser uma pessoa que acolhe muito mais do que passa mais tempo criticando ou julgando o outro. Eu espero que essa conversa tenha feito sentido para você. Se te trouxe alguma luz, deixa aqui seu comentário para que a gente possa se aprofundar nessa relação. A minha intenção aqui nesse canal é de fato trazer ideias, reflexões que a gente possa aplicar de forma fácil na nossa vida cotidiana. E assim a gente possa também se tornar mais próximos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!